29. Muito boa tarde. Hoje é 29 de julho de 2021. Esta é a banca de TC1, ou PTC, Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, do acadêmico Maurício Perim Becker, que atualmente está matriculado na 7ª fase de Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense. Algumas orientações aqui para a gente começar os trabalhos. Então, às acadêmicas que estão assistindo, eu solicito que coloquem o nome completo e a fase na qual estão matriculados para fins de certificação depois para aquelas atividades complementares que são necessárias ao curso. Ao Maurício, eu oriento que tem até 20 minutos para fazer sua apresentação. Então, eu diria assim, 10 minutos é muito pouco e 20 é o limite. Aos colegas professores, que eu agradeço pela leitura e observações feitas ao texto do Maurício, professor Rafael Zanin, professor da área de matemática do campus, e o professor Maurício Ferreira, professor da área de ciência da computação. Eu agradeço pela dedicação e pela forma como atenderam o pedido. E também oriento que depois gastem no máximo 20 minutos também para fazer aquele diálogo que é tão edificador, né, para nós e para a nossa pesquisa. Dito isso, 13 horas e 35 minutos. Maurício, a palavra está contigo. Oriente também os colegas que fechem microfone e câmera. A palavra está contigo, Maurício, a economia digital e seus problemas. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Maurício Perim e meu orientador de curso é o professor Sérgio. Bom, queria, antes de tudo, me desculpar caso dê algum barulho de calopsita ou cachorra, porque o home office é complicado. Então, bom, meu trabalho de curso é Economia Digital e seus problemas. Assim, deixa eu passar o slide. Assim, eu já quero deixar claro que o meu trabalho não tem como intuito de trazer uma solução, pois é um problema tão grande e só com um TCC a gente não vai conseguir achar uma solução. Então, eu quero trazer esse problema à tona para que as pessoas leigas do assunto consigam se conscientizar e, por fim, quando todos tiverem a noção que esse problema é real, a gente consiga juntos encontrar um problema para uma solução para tal problema. Bom, esse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, até chegar na era plataformista, que é o meu ponto. Vai abordar um pouco sobre os problemas de pesquisa, a justificativa, a revisão de literatura, os objetivos e, por fim, a metodologia. Bom, vou falar um pouco, dar uma introdução sobre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. O Taylorismo ele adotava níveis mínimos de produtividade e o Fordismo ele focava na linha de montagem. Enquanto o Fordismo e o Taylorismo eles produziam em massa, o Toyotismo ele diferenciou disso, ele produzia poucos lotes, só que diferentes. Chegamos na era plataformista. Bom, antes de tudo, eu quero trazer a justificativa por que a gente escolheu esse tema. No decorrer do ano, eu e o professor Sérgio, a gente estava fazendo um projeto de pesquisa e contém o tema de algoritmização e digitalização do trabalho, precariedade e apropriação da vida. Bom, a gente estudou sobre a uberização, não só sobre a Uber, mas o porquê leva esse nome, pelo fato do crescimento global e extraordinário. A gente estudou plataformas diferentes também, como o iFood, o B99, e então a gente encontrou problemas. E tais problemas a gente teve a ideia de trazer para esse TCC. Bom, encontramos sérios e diversos problemas. Tais problemas é abordados pelo escritor Ricardo Antunes, e que ele fala sobre os direitos trabalhistas dos funcionários de plataforma. Posso citar também a Ludmila Bilho,
na qual ela fala sobre o problema de uberização. Assim como eu já falei anteriormente, as pessoas não estão familiarizadas, então eu trago a dúvida se realmente as plataformas digitais são confiáveis e politicamente corretas. Consigo trazer um outro exemplo, que é difícil uma pessoa não usufruir de uma plataforma digital. Hoje, por exemplo, a gente tem o Meet como exemplo, que é uma plataforma digital do Google. Assim, essas plataformas digitais, elas contêm os nossos dados pessoais. O problema é que a gente encontrou diversos problemas, e tais problemas, como posso citar mais um, é o vazamento de dados. Esses vazamentos de dados, eles podem ser dados que foram vendidos para empresas terceiras, ou então dados que foram roubados por hackers. Esses hackers, eles podem tanto vender para essas empresas terceiras, ou então utilizar de má fé, como eu explico no TCC. Consigo trazer mais um exemplo, que é o algoritmo Uber. Nele a gente tem o motorista, o algoritmo e o passageiro. É um triângulo de conectividade, ou seja, o algoritmo ele tende a manipular sempre para o fim da empresa, sempre para o bem da empresa. Ou seja, se um bairro está com uma demanda menor de motorista, o algoritmo ele vai fazer com que não apareça nenhum passageiro para esse motorista, a não ser que esse motorista ele saia desse bairro com a demanda menor e vá para uma demanda maior. Consigo trazer também mais um exemplo de que a Uber ela estava fazendo falsas promoções, ou seja, eles lançavam promoções de que pro motorista, que só na 10ª corrida, ele ganharia um bônus, uma gratificação de, por exemplo, R$100. O problema é que a empresa sabia que isso não ia conseguir, porque há uma manipulação no algoritmo. Ou seja, quando o motorista estava quase terminando na sua 8ª, 9ª corrida, por exemplo, ele não encontrava mais passageiro, não havia. O problema é que o seu companheiro, um outro motorista de Uber, que estava começando essa promoção na sua primeira, segunda corrida, ele tinha uma facilidade enorme de encontrar. Então, a gente encontrou uma manipulação até nas promoções. Os objetivos. A gente vai abordar sobre os objetivos gerais, que é a economia digital e seus problemas, e a má segurança, tendo como os objetivos secundários o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, até chegar no plataformismo, como eu falei anteriormente, o Big Data, a uberização, o e-commerce e a segurança de dados. Por fim, a metodologia. A gente vai usar estudos bibliográficos, publicações de institutos de pesquisa, livros, revistas científicas, tentando sempre usufruir de pesquisas recentes. Ou seja, a gente não tem o intuito de sair nas ruas fazer a coleta. A gente já vai coletar os dados coletados por alguém ou seja, não terá custo esse trabalho. A natureza do meu trabalho é uma monografia, ou seja, a gente vai trabalhar com uma hipótese e, por fim, a gente vai mostrar se essa hipótese é verdadeira ou não. Trago um exemplo que a gente retirou do Estadão, junto com o Instituto Locomotiva, que mostra que nessa pandemia, 11,4 milhões de adultos começaram a trabalhar com motoristas de aplicativos. Ou seja, a gente já tem um total de 32,4 milhões de pessoas trabalhando com isso. Em fevereiro de 2020, a gente tinha 13%. Com um crescimento de 7%, a gente chegou em março de 2021 com 20% de motoristas trabalhando com isso. Esse é meu trabalho e muito obrigado pela atenção. Muito bem, Maurício. Economizou nas palavras, isso dá espaço para os nossos colegas professores te instigarem mais a falar do teu problema, isso é importante também, acho que o debate é fundamental. Eu acho que o professor Maurício, ele concorda comigo de que nós podemos dar a palavra para o Rafael, que em tese aqui é o convidado de fora, né? Apesar de não ser de fora, porque é professor do curso e também nosso colega de trabalho. Então, eu passaria a palavra ao Rafael, né, professor Rafael, para fazer as devidas questões, apontamentos, né? E então o Rafael, até 20 minutos aí, pode, como diz o ditado, usar como bem achar melhor o tempo.
Bom, boa tarde a todos, né? Todos, todas. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite, para a participação dessa banca, né? Até comentava o Maurício antes da gente começar que provavelmente seria uma surpresa a minha participação aqui para ele, né? Porque eu fui professor no curso do aula de probabilidade estatística, né? Mas meu campo de pesquisa no doutorado, que está em andamento, é a área de ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, vou discutir o papel da tecnologia. Então, tem uma relação bastante estreita com as discussões que você está fazendo aqui e o projeto de pesquisa. Então, de antemão, eu gostaria de parabenizar vocês, né, pela escolha do tema, que é um tema de relevância, né? É um tema de grande impacto social, né? E eu destacaria, claro, um pouco pela minha trajetória, pelas minhas leituras agora, até como doutorado, que são as relações da tecnologia. Claro, não falando especificamente do vazamento de dados, desse tipo de situação, mas destaque a essa relação com o trabalho. De que maneira que a economia digital, de que essas plataformas, o plataformismo, está impactando nas relações de trabalho. Né? E parabenizo pela escolha do autor para esse debate também, que é o Ricardo Antunes, né, que faz discussões contemporâneas, né, um sociólogo do trabalho, que faz discussões bastante profundas em relação a isso, né, e essa temática da uberização, que também é discutida por alguns, chamada como a quarteirização das relações de trabalho. Enquanto muitos diziam que a gente estava discutindo a terceirização, a gente já está num passo adiante, porque na terceirização ainda nós temos relações formais de trabalho, enquanto nesse passo das plataformas, por exemplo, né, nessa nova sequência, não há relações formais, né? Então, assim, eu fiz algumas anotações, não especificamente sobre o artigo, sobre o documento enviado, fiz alguns apontamentos aqui, depois eu posso mandar mais alguma coisa. Posso mandar o arquivo com as minhas anotações para vocês também, tá? A temática de pesquisa é extremamente relevante, tem uma relevância social, é um tema bastante atual, e eu acho que traz à tona algumas questões que muitas vezes não são discutidas essencialmente nos cursos de graduação, que é a problemática que envolve a tecnologia por si só, mas nas suas relações para além da própria tecnologia, por exemplo, como artefato, como instrumento, como a questão do vazamento dos dados, por exemplo. Você está indo um pouco além, que está discutindo a questão do trabalho. Eu sugiro que no meio dessa discussão, Maurício, vocês possam trazer alguma coisa sobre a não neutralidade da tecnologia, porque fica muito claro no teu trabalho isso, porque a tecnologia não tem, ela não é nem boa nem má por si só, né? Mas na sua gênese, na sua criação de qualquer ferramenta tecnológica, tem uma intencionalidade. Então, eu sugiro de que você possa fazer algum diálogo, né? Esse tema de debate tanto em CTS, que vocês devem ter discutido alguma coisa com o Sérgio na disciplina, como também em filosofia da tecnologia, né? E o seu projeto, ele denuncia a não neutralidade e seus impactos, principalmente nas relações de trabalho, porque a tecnologia, ela tanto tem impacto na vida social, né, que ela determina classes de poder, classes na sociedade, os detentores da tecnologia e aqueles que fazem uso, né? Então, eu sugeriria que você pudesse fazer um diálogo, talvez com Andrew Finberg, né, que ele trabalha com a teoria crítica da tecnologia, tá? E eu vou mandar o meu parecer escrito para vocês também depois, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, né? Então, ele afirma também, né, que a tecnologia, ela incorpora e corporifica valores e ideias. Então, não há o que se falar nesse aspecto, né, de que a tecnologia, ela é neutra, ela não tem impacto nenhum. Afinal, quem modificou e quem criou o algoritmo tinha alguma intenção. Um algoritmo do Uber, por exemplo, de que era trazer mais lucro para Uber, né? Ninguém ia ganhar os R$ 100 e nenhum local ia ficar descoberto de motorista. Então, não há neutralidade. Segundo ponto, tem um livro novo também do Ricardo Antunes, que é a Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, que tem uma coletânea de artigos sobre o tema, que talvez pode trazer mais alguma contribuição para o trabalho.
Uma coisa que eu notei, Maurício, no teu trabalho, é o seguinte, o referencial teórico que você apresenta, né, ele está bastante alinhado, né, traz o referencial da economia digital, as plataformas digitais, e principalmente tem um foco bastante grande aqui, talvez por influência do próprio projeto de pesquisa, né, dos impactos que isso traz nas relações de trabalho. Então, eu traria uma sugestão para que vocês avaliassem. Não há aqui, não é um veredito, né, não é nada contra a parede, mas me parece que a centralidade do teu trabalho, o ponto central, o ponto-chave do teu trabalho está mais nas relações de trabalho do que nos vazamentos de dados, pelo menos no projeto até o que foi mostrado até o momento. Então, de repente, uma possibilidade seria realinhar o trabalho nesse sentido, né, tanto deixar mais claro no teu projeto de pesquisa, no teu problema de pesquisa, objetivo geral e os específicos, que você vai dar um foco no impacto que o uso das plataformas digitais tem nas relações de trabalho. Poderia ser uma possibilidade. Por outro lado, esse também pode ser um objetivo específico do teu trabalho, se vocês não optarem por esse caminho, tá? Então, é uma sugestão, trago sugestões, né, nesse sentido. Então, e assim, né, o que eu coloco no meu parecer é o seguinte, né, se você fizer somente isso, né, como se fosse pouco, essa discussão em relação ao trabalho, somente isso, mas somente não é pouco, né, já o teu trabalho já tem uma característica de um trabalho de extrema relevância, não só como tema para um TCC, né, é um tema de discussão bastante atual. E caso vocês optem em seguir nesta linha, né, de discutir um pouco mais a relação entre trabalho e tecnologia, eu sugiro até aí nesse sentido que vocês possam dialogar com um livro do Álvaro Vieira Pinto, que é um livro chamado Conceito de Tecnologia, são 2 volumes, mas especificamente o volume 1, o capítulo 4 em particular, né, que ele vai trabalhar com a tecnologia, e ele faz uma boa discussão de qual que é o papel do trabalhador nessa relação com a tecnologia, né? Porque o que a gente vê hoje é que o homem ele está perdendo sua essência, ele está se tornando uma coisa da máquina. Alguns autores têm chamado a atenção para isso. Então, talvez ele poderia trazer alguns elementos, caso vocês optem em se aprofundar nesse ponto. Contudo, Maurício, mesmo que vocês não optem em seguir nessa linha, né? Eu acho que o problema, o objetivo geral e os específicos precisam ser realinhados do projeto, tá? Porque, primeiro, lá no problema de pesquisa, porque o que é algo ser politicamente correto, que você traz lá, né? Talvez, olha, nós gostaríamos de investigar, de analisar os impactos que a economia digital está trazendo para a sociedade, talvez num aspecto mais amplo. E aí, quando você vai trazer teu objetivo geral, precisa trazer uma resposta para esse problema. De que maneira que você pretende responder esta tua pergunta de problema, né? E aí, quando você trouxe teu objetivo geral, você trouxe algumas coisas penduradas ali. E que, para mim, isso poderiam ser os objetivos específicos. Porque aquilo que você apresentou como objetivo específico são basicamente os temas que você trouxe no teu referencial bibliográfico, né, que você falou, vou falar do toyotismo, do fordismo, do plataformismo. Eu até acho que para o TCC seria bastante importante que você aprofundasse mais a discussão no plataformismo, porque aí é onde está centrado o teu trabalho, independente de você trabalhar mais a questão do trabalho, o plataformismo vai falar de todas essas relações, né, do e-commerce e tudo mais, né. Então, eu acho que poderia explorar um pouco mais. Claro que aqui é um projeto ainda, né? Então, ali onde você fala nos seus objetivos gerais, né? Mostrar se as plataformas estão usufruindo corretamente dos dados pessoais e tal. Eu vejo que aqui, né, você poderia usar o verbo analisar, ao invés de mostrar, né? Porque daí aqui você, ao analisar, você vai ver, de fato, se está acontecendo ou não, e tomar cuidado, às vezes, você já não está induzindo no teu problema se a coisa acontece ou não, né? E desmembrar esta frase, talvez já pudessem dar alguns elementos para os teus objetivos específicos, né? Analisar como está sendo o uso dos dados por essas empresas, por essas plataformas, mostrar o que acontece com as questões de má segurança, mostrar... E aí, aqui, por exemplo, não está aparecendo nada em relação a essa questão do trabalho, da uberização, que é extremamente relevante do teu projeto. Então, veja, não aparece muito
nem no objetivo geral, nem nos específicos, e é algo que é central no teu trabalho, me parece. Então, acho que tem que realinhar, de fato, esses pontos, tá? O referencial apresentado, né, em geral, ele é atual e relevante, só que, como apontado até na metodologia, eu acho que tem que utilizar mais materiais acadêmicos sobre o tema. Artigos, né, você cita uma entrevista do próprio, uma entrevista do Ricardo Antunes e acho que é a Ludmilla, outra pessoa, não me recordo agora, não fiz a anotação do nome. Ele certamente escreveu sobre isso. Então, eu sugiro que, ao invés de utilizar o vídeo, utilize a referência dele, ou seja, um artigo ou livro produzido. Tá? E a mesma coisa dela. Rever, Maurício, das referências, que algumas falta lá no final, né? Falta ano, editor, cidade de publicação, né? Eu acho que isso tem que dar uma olhada. Questões de formatação, no geral, do texto precisam ser alinhadas, né? Tem coisas alinhadas à esquerda, coisas faltando pontuação, às vezes desconexos, alguns parágrafos, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para pontuar, assim, e aí, deixar claro, né, Maurício, que é no intuito de contribuir para o teu trabalho, né, como eu comentei, é relevante, é de muita relevância, só que algumas coisas precisam ser alinhadas, né. Uma coisa que não ficou clara para mim, eu gostaria que você falasse, que você não explorou também aqui, você traz num parágrafo lá na metodologia, dizendo que você vai usar uma metodologia que ela é mista, quantitativa e qualitativa. Eu não consegui entender, particularmente, qual vai ser a parte quantitativa do teu trabalho. Se você puder falar um pouquinho mais, só para esclarecer. Não, professor, ali eu não especifiquei qual que eu estava fazendo. A ideia minha na metodologia é fazer um estado da arte. Então, para isso, eu fiz uma introdução do que a metodologia, do que ela compõe, porém eu não acabei não concluindo. O meu prazo estava um pouco apertado, então eu deixei ele assim, ainda não concluí a metodologia em si. Entendi, porque com o que você apresenta, me parece que o teu trabalho é muito mais qualitativo do que quantitativo, porque você não está dizendo, por exemplo, eu vou avaliar se um dos teus objetivos fosse, eu vou avaliar do ano de 2000 até o ano de 2021, quantos casos de vazamentos de dados apareceram na imprensa em relação às mídias sociais, por exemplo. Ok, aí você está falando de um dado numérico, né, embora você possa fazer uma discussão qualitativa sobre isso. Mas não há nenhum elemento, na minha opinião, né, que trate de quantidade, né, para a questão ser qualitativa, né, para você fazer uma relação com a probabilidade estatística lá, né, que nós trabalhamos, né. Então, eu acho que ele é mais qualitativo, pelo menos com o que você apresentou até agora. E dá uma olhada assim, Maurício, tem um parágrafo em particular ali na metodologia, que você está dizendo que realmente talvez não deu tempo de escrevê-la na sua totalidade, né, que não me parece que seja do seu trabalho, né? Então, tomar um cuidado quanto a esse ponto, tá? Quando que fala é um parágrafo que fala da metodologia mista, né? Então, acho que meus apontamentos seriam nesse sentido, né? Então, novamente, enaltecer a relevância do tema e dizer que, assim, Maurício, você tem um tema muito bom mesmo, é um trabalho bem interessante, seja o lado que você assumir, né, eu vou falar mais da questão do trabalho, baseado no Ricardo Antunes e outros autores, ou então vou continuar discutindo a economia digital num aspecto mais amplo, com vazamentos de dados e má utilização desses dados, ou coisas do gênero, né, você tem um bom trabalho para um TCC aí, mas precisa dar uma realinhada em alguns aspectos, tá joia? Então, agradeço, né, a confiança de fazer parte desse momento, né, e pondero que são sugestões para serem avaliadas, né, pelo estudante e seu orientador. Se ficar alguma dúvida também, eu me coloco à disposição, Maurício, para dialogar pós-banca. Olha, professor, o que você quis dizer nesse aspecto e tal, né? A gente pode dialogar para contribuir com o trabalho. Maurício Perim, defenda seu trabalho. Você tem a oportunidade agora, se você quiser fazer alguma observação com o professor Rafael, esse é o momento. Olha, professor, eu tenho só a agradecer pelas contribuições e
não tenho muito o que falar, eu acho, a respeito agora. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada no meu trabalho e depois, pós-banca, conversar com o senhor para dar uma acrescentada no trabalho. E é isso. Muito bem. Então, de imediato, né, passo a palavra ao professor Maurício, que também tem até 20 minutos para fazer suas considerações, colocações, e ao Maurício, acadêmico, ouvir atentamente e, se for o caso, defender. Certo. Então, boa tarde a todos. Também agradeço o convite aí por participar da banca do aluno Maurício Perim. Também agradeço ao Sérgio pelo convite. Maurício, eu tava lendo o teu trabalho, fiz várias anotações aqui no teu trabalho, tá? Essa discussão, principalmente dessa que você deu aqui como uberização, né? A utilização das plataformas digitais nesse campo mais social. Por mais que eu seja um professor da área técnica, com disciplinas bem técnicas, eu gosto dessas discussões mais sociais e muitas vezes até políticas, né? E eu acho interessante porque eu tô fazendo meu mestrado hoje e a gente estava falando e discutindo sobre os diversos tipos de sociedades e uma discussão que veio à tona foi a questão da sociedade da informação, sociedade do conhecimento e tudo mais, e isso encaixa um pouco com o teu trabalho. E até na sociedade da informação e na sociedade do conhecimento, eles falam, né, da informação como sendo um bem, uma mercadoria. Então, a gente tem muita essa relação de que todas as informações que estão em redes sociais, em plataformas digitais, elas são e vão ser negociadas de alguma maneira. Então, por isso que hackers, o termo correto não seria hackers, né, mas os crackers, eles acabam se interessando porque essas informações são valiosas para empresas que necessitam delas para fazer uma vinculação de anúncio específica para um determinado tipo de cliente, ou saber quais são as suas rotinas, quais são os seus gostos, e recomendar produtos com essas informações, né? Então, você acaba discutindo isso no teu trabalho. Eu acho que até, quem sabe, seja uma forma de deixar o teu trabalho um pouco mais robusto, né? De você trazer essas citações de como a informação hoje é tratada como um bem, como uma mercadoria, e não somente como uma informação propriamente dita. Analisando o teu trabalho, Maurício, eu percebo que tem várias coisas para melhorar, tá? Eu já passei para o professor Sérgio, e ele vai te encaminhar as minhas correções, mas eu percebo que tem muitas coisas que estão desconexas, tá? Então, na tua fundamentação teórica, por exemplo, você só vai jogando parágrafos com citações, né? Citações indiretas, mas você não conecta nada com nada. Tipo, comecei a falar aqui sobre mineração e embaixo eu falo de e-commerce, mas aonde que está ligado a mineração com e-commerce aqui? Então, tentar sempre manter uma linha de raciocínio que faça sentido, né? É como se eu estivesse lendo uma história. Então, se eu estou falando de mineração, qual é a parte de mineração ou qual a parte de e-commerce que vai se ligar com a parte de mineração? Porque eu até tinha anotado aqui, você falou sobre plataforma digital, e-commerce e mineração em 3 parágrafos, jogando citações indiretas e nenhum deles se conversando entre eles, tá? Então, só foi jogando ali e acabou que não fez muito sentido o texto assim, só jogado, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para você fazer essa conexão entre os conteúdos. Uma outra coisa que eu senti falta é que quando você fala nos teus objetivos de hipótese, né? Então, a partir do momento que você tem uma hipótese, você já tem em mente o que é essa hipótese, né? Você quer provar se ela é verdadeira ou falsa. Ficou faltando isso, sabe? Você dizer qual é a tua hipótese. Então, você só soltou ali que a ideia, né, é fazer a hipótese, mas você não especificou qual é a tua hipótese.
e aí a gente fica assim, ok, o que que ele quer fazer de verdade? Então, não se sabe o caminho que você quer seguir, porque a tua hipótese, ela precisa estar, de certa forma, bem definida, porque você precisa saber se ela vai ser verdadeira ou falsa. Então, essa tua hipótese que você quer saber se é verdadeira ou se é falsa, ela precisa estar especificada ali, né, para você ter ela como um rumo, um objetivo, para você sanar essa dúvida. No mais, eu achei o teu trabalho, ele pode ser melhorado, tá? Ele é um assunto muito importante, eu acho até muito legal surgir temas que não sejam tão técnicos na nossa graduação, até como o da Rebeca, por exemplo, que ela está nos assistindo, são temas muito importantes que precisam ser discutidos dentro do curso da computação, e não somente ficar na parte só técnica, né, de programação e tudo mais, e a gente às vezes esquece dessa parte mais humana, discussão de sociedade e tudo mais. Então, o teu trabalho, ele tem uma possibilidade gigantesca, tá, de resultados bem interessantes, mas que você precisa tomar um pouco mais cuidado na tua escrita. E aí eu vou dizer para você que eu não sou um pesquisador nato, não estou fazendo meu mestrado agora, estou aprendendo a pesquisar também. Eu também tenho dificuldades de escrita, mas para você melhorar isso é só com leituras. Eu percebo o quanto eu já melhorei e o quanto eu preciso melhorar com as leituras. Então, a partir do momento que você fica só no Google pesquisando ou indo em vídeos, assistindo e colocando no teu trabalho, seria muito mais interessante se você pegasse esses artigos, né, ou artigos, livros que estão relacionados ao teu trabalho, e você gaste um tempo lendo eles, né, vendo como é essa escrita desse autor, analisando a escrita dele, porque, por exemplo, citando essa parte da escrita, em todo o teu trabalho você focou no estamos desenvolvendo, estamos fazendo, vamos, sempre conjugando nessa terceira pessoa do plural. E aí, o interessante é que seja sempre escrito de uma forma informal, uma forma formal e indireta, né? Então, teve termos, por exemplo, assim, o motorista, ele precisa fazer uma viagem, alguma coisa, mas ele fica fora de mão. Só que esse fora de mão é uma coisa informal, é um termo informal, né? Então, evitar esses usos de palavras mais informais num trabalho científico como esse. E evitar também se colocar como uma pessoa dentro desse texto, né? Então, por exemplo, ao invés de nós vamos pesquisar, vai se pesquisar sobre alguma coisa. Então, sempre colocar de forma mais indireta, né? Eu coloquei as anotações, as minhas sugestões no trabalho, e aí você tá tudo anotadinho, você pode olhar com calma, e qualquer coisa, se ficar alguma dúvida, tu também pode vir perguntar para mim, tá? Mas, no mais, eu acho que teu trabalho tem um grande potencial de evolução, tá? E eu acho que essa discussão vai ser muito boa, principalmente na hora que você apresentar teus TC2, quem sabe, a gente vai ter uma discussão bem interessante. No mais, acredito que seja isso. As minhas ponderações bem específicas eu coloquei direto no artigo, tá? Mas é isso. Parabéns pelo teu trabalho. A tua apresentação poderia ter sido um pouquinho mais completa, né? Para você falar um pouco mais da tua problematização, apresentar a hipótese. Então, ficou um pouquinho vago aí, que poderia ter sido um pouco melhor. Mas parabéns. O tema que está sendo abordado é de extrema importância. Obrigado. Maurício, Perim. Só aproveitar. Se você já tem essa tua hipótese definida, se você puder apresentar ela, se não, porque seria bem interessante a gente já ter uma ideia do que seria a tua hipótese que você quer provar como verdadeira ou falsa. Então, professor, aí está um problema que eu estou tentando resolver, a questão da hipótese. Eu já tinha uma hipótese já formulada. O problema é que quando a gente vai se aprofundando no assunto, a gente vai encontrando outros problemas. Por exemplo, o problema de vazamento de dados é bem diferente do problema dos trabalhadores, por exemplo. Então, eu já tive que reformular a hipótese 2 vezes
porque eu estou tentando trazer o máximo de problemas, tipo, para esse trabalho, entendeu? Como o professor falou, o professor Rafael falou de focar só no Antunes, por exemplo. Não é minha intenção é trazer, tipo, todos os problemas, só que tem um pequeno detalhe, que é o tempo. O tempo é curto e eu não sei se eu vou conseguir trazer todos os problemas para trabalhar, entendeu? Então, por enquanto, estou deixando meio que a hipótese um pouco parada e só trazendo conteúdo pro trabalho. Aí, depois eu vou analisar e, por fim, fazer a hipótese. Ali, como o senhor falou que eu coloquei algumas partes em primeira pessoa. Então, foi de escolha minha. Eu conversei com o professor Sérgio. Ele falou que às vezes é bom colocar o que a gente está pensando. Então, eu optei por colocar algumas partezinhas assim, a primeira pessoa, como eu estou pensando e... Ai, tô nervoso. Eu acho que é isso. E eu percebi agora que o meu objetivo, como o professor Rafael e você, Maurício, falaram, meu objetivo está um pouco fora de mão. Então, trabalhar agora para melhorar. E é isso. Maurício, só para trazer mais uma questão, né? Você vai ter que fazer escolhas, né, na sequência do trabalho. Isso é normal, né? Talvez que cada objetivo específico talvez possa ser um dos problemas que você quer trazer à discussão da economia digital, seja de vazamento de dados, só que tem que ser algo palpável. E daí, quando você opta em trazer vários problemas à baila para discussão, você sabe que você não vai aprofundar. Você vai ter que trazer algo um pouco mais raso pelo tempo que você tem, né? Não sei se você pretende já concluir o curso no segundo semestre de 2021, Aqui né? Ô, professor, desculpa, acho que travou aqui para mim. Tá, o que eu comentava, Maurício, é que de repente você precise, os objetivos específicos possam ser esses problemas relacionados à economia digital, vazamento de dados, né, roubo de dados, a questão do relacionamento dos trabalhadores com a tecnologia, só que ciente de que quanto mais coisa você trouxer, mais raso você vai discutir cada uma delas. Isso não significa que você tem que partir para a minha sugestão do trabalho, não é isso. Mas é que você tem um tempo que é finito, né? Então você vai fazer escolhas, o que é normal. Muito, muito bem. Eu acho que enquanto orientador, eu estou muito satisfeito com a banca que eu constituí aí, porque, de fato, trouxeram questões que eu já vinha, de certa forma, abordando com o Maurício, né? E que, enfim, por causa do tempo, a gente não teve muita chance de avançar. Eu sempre, o Maurício está lembrado, né, que eu sempre disse para ele, olha, a questão do vazamento de dados é um capítulo à parte, é uma questão lateral do teu tema, né? Então, você viu agora que não é só o professor Sérgio que está falando. Então, acho que isso, então, muito interessante, né? O professor Maurício trouxe a questão da escrita, né? A escrita precisa de um certo progresso, no sentido de distinguir que horas você pode usar, por exemplo, a primeira pessoa, que horas tem que ser uma forma mais objetiva. Também estava tratando isso contigo. A questão da construção dos objetivos. Só para a gente fazer um pouco de memória aqui, né, Maurício? A primeira versão tinha 5 ou 6 verbos no teu objetivo. Né? Falei, cara, então isso aí dá seis trabalhos de conclusão de curso, né? Então vamos definir um objetivo e tal e tal. Mas isso, eu acredito que é do progresso da pesquisa propriamente dita, né? Todos nós que nos aventuramos na pesquisa, a gente sabe que nunca vai estar pronto, né? E ainda de manhã eu discutia com os meus colegas, aí o Pedro, que está aqui agora, né? Apresentava um seminário sobre o princípio da falseabilidade como possibilidade de avanço na ciência. Então, a ciência nunca está pronta, né? A pesquisa nunca está pronta. E a gente vai melhorando ela, e nisso a gente vai melhorando a nós mesmos. Então, a banca que foi constituída contigo aí, Maurício, do professor Rafael e do professor Maurício,
trouxe pontos que nós já vínhamos discutindo contigo, e foi elementar, assim, né? Então, fiquei muito feliz mesmo com a colocação dos dois professores. E alguns acadêmicos que chegaram mais tarde, então eu recomendo que vocês coloquem o nome completo e a fase para a qual vocês pertencem, para a professora Rosângela poder emitir certificado de participação, né? Eu vi que alguns chegaram, tipo, 5, 10 minutos depois. Então, usem o chat e coloquem o nome completo e a fase. O professor Rafael e o professor Maurício, eu vou pedir que vocês cliquem no link da outra reunião ali do Meet, para a gente discutir lá a avaliação do TC do Maurício e tal, e fazer o retorno. Pode ser? Beleza, então aguardo vocês, dois professores, na próxima reunião, que está no Meet. E ao Maurício e aos que estão assistindo, eu espero que nos aguardem aí 5, 10 minutos, que nós já retornamos com o resultado final. Beleza? Nos vemos aqui a instante.